O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Reverenciando Narayana e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. 10º dia de batalha. Continuação. Capítulo 114. Bhima lutando com o herói dos Kauravas. Arjuna se move em direção a Bhishma. Sanjaya disse, ouvindo essas palavras do Drona de grande alma, Bhagadata e Kripa e Salya e Kritavarma, e Vinda e Anuvinda de Avante, e Jayadratha o soberano dos Sindhus, e Chitrasena e Vikarna e Durmarshana e outros, esses 10 guerreiros do teu exército, apoiados por uma grande hoste consistindo em muitas nacionalidades, lutaram com Bhimazena, desejosos de ganhar grande renome na batalha, por causa de Bhishma. E Salya atingiu Bhima com 9 setas, e Kritavarma o atingiu com 3, e Kripa com 9. E Chitrasena e Vikarna e Bhagadata, ó majestade, cada um o atingiu com 10 setas. E o soberano dos Sindhus o atingiu com 3, e Vinda e Anuvinda de Avante cada um o atingiu com 5 setas. E Duryodhana atingiu aquele filho de Pandu com 20 setas afiadas. Bhimazena, ó rei, perfurou em retorno cada um daqueles reis, aqueles mais notáveis dos homens no mundo, aqueles poderosos guerreiros em carros do exército da Dhritarashtra, um depois do outro. O bravo Pandava, aquele matador de heróis hostis, perfurou Salya com 7 setas, e Kritavarma com 8. E ele cortou o arco de Kripa com flecha fixada nele, ó Bharata, no meio, dividindo em 2. E depois de cortar seu arco dessa maneira, ele perfurou Kripa mais uma vez com 7 setas. E ele atingiu Vinda e Anuvinda com 3 setas cada um. E ele perfurou Durmarshana com 20 setas, e Chitrasena com 5, e Vikarna com 10, e Jayadratha com 5. E mais uma vez atingindo o soberano dos Sindhus com 3 setas, ele proferiu um grito alto, cheio de alegria. Então Gautama, aquele principal dos guerreiros em carros, pegando outro arco, perfurou raivosamente Bhima com 10 flechas afiadas. Perfurado por aquelas 10 flechas como um elefante enorme com um gancho, o bravo Bhimazena, ó rei, cheio de ira, atingiu Gautama naquela batalha com muitas flechas. Possuidor do esplendor do próprio Yama, como ele aparece no fim do Yuga, Bhimazena então, com 3 setas, despachou para o domínio da morte os corcéis do soberano dos Sindhus, como também seu quadrigário. Nisso aquele poderoso guerreiro em carro, Jayadratha, saltando rapidamente daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, disparou naquela batalha muitas flechas de ponta afiada em Bhimazena. Então, ó majestade, com um par de flechas de cabeça larga, ele cortou, ó chefe dos Bharatas, o arco do rei de grande alma dos Sindhus no meio. Seu arco cortado, ele mesmo privado de carro, seus corcéis e quadrigário mortos, Jayadratha então, ó rei, subiu rapidamente no carro de Chitrasena. De fato, o filho de Pandu realizou naquela batalha um feito muito extraordinário, pois perfurando todos aqueles poderosos guerreiros em carros e os mantendo sob controle, ele privou, ó majestade, o soberano dos Sindhus de seu carro na própria vista do exército inteiro. Salya não pôde tolerar ver a destreza que Bhimazena mostrou, pois dizendo a ele, espere, espere, ele mirou algumas flechas afiadas bem polidas pelas mãos do forjador, e perfurou Bhima com elas naquela batalha. E Kripa e Kritavarma e o valente Bhagadata, e Vinda e Anuvinda de Avante, e Chitrasena, e Durmarshana, e Vikarna, e o corajoso soberano dos Sindhus também, naquela batalha, esses castigadores de inimigos, todos rapidamente perfuraram Bhima por causa de Salya. Bhima então perfurou cada um deles em retorno com 5 setas. E ele perfurou Salya então com 70 setas e mais uma vez com 10. E Salya então perfurou com 9 setas e mais uma vez com 5. E ele perfurou o quadrigário de Bhimazena também, profundamente em seus órgãos vitais, com uma seta de cabeça larga.
O heróico Bhimazena então, vendo seu quadrigário visouca profundamente perfurado, disparou 3 flechas nos braços e peito do soberano dos Madras. E com relação aos outros grandes arqueiros, ele perfurou cada um deles naquela batalha com 3 setas retas, e então proferiu um rugido alto como aquele de um leão. Cada um daqueles arqueiros formidáveis então, se esforçando com vigor, perfurou profundamente aquele filho de Pandu hábil em batalha, com 3 flechas em seus órgãos vitais. Aquele arqueiro poderoso, Bhimazena, embora furado profundamente, não tremeu mas permaneceu imóvel como uma montanha encharcada com torrentes de chuva por nuvens de chuva. Então aquele poderoso guerreiro em carro dos Pandavas, cheio de ira, aquele herói célebre, perfurou profundamente o soberano dos Madras com 3 flechas. E ele perfurou o soberano dos Pragjotishas, ó rei, naquela batalha, com 100 setas. De grande renome, ele então perfurou Kripa com muitas setas, e então, mostrando grande destreza, ele cortou como uma flecha de gume afiado o arco, com flecha fixada nele, de Kritavarma de grande alma. Então Kritavarma, aquele opressor de inimigos, pegando outro arco, atingiu Vrikudara no meio de suas sobrancelhas com uma flecha comprida. Bhima, no entanto, naquela batalha, tendo atingido Salya com 9 setas feitas totalmente de ferro, e Bhagadatta com 3, e Kritavarman com 8, perfurou cada um dos outros com Gautama em sua chefia, com 2 setas. Aqueles guerreiros também, em retorno, o perfuraram, ó rei, com flechas de ponta afiada. Embora assim afligido por aqueles poderosos guerreiros em carros com todas as espécies de armas, contudo, considerando eles todos como sem valor, ele percorria o campo sem qualquer ansiedade. Aqueles principais dos guerreiros em carros por outro lado, com grande frieza, dispararam em Bhima flechas de pontas afiadas a centenas e milhares. O heróico e poderoso Bhagadatta então, naquela batalha, arremessou nele um dardo de grande ímpeto equipado com uma vara dourada. E o rei Sindhu, de braços fortes, arremessou nele uma lança e um machado. E Kripa, ó rei, arremessou nele um Satagni, e Salya uma seta. E os outros grandes arqueiros cada um disparou nele 5 setas com grande força. O filho do deus do vento então cortou, com uma flecha afiada, aquela lança em 2. E ele cortou aquele machado também com 3 flechas, como se ele fosse um caule de gergelim. E com 5 flechas, aladas com as penas da ave canca, ele cortou aquele Satagni em fragmentos. Aquele poderoso guerreiro em carro então, tendo cortado a seta disparada pelo soberano dos Madras, cortou violentamente o dardo disparado por Bhagadatta naquela batalha. Com relação às outras flechas ameaçadoras, Bhimazena, orgulhoso de suas façanhas em batalha, cortou cada uma em 3 fragmentos por meio de suas próprias flechas retas. E ele atingiu cada um daqueles grandes arqueiros também com 3 flechas. Então Dhananjaya, durante o progresso daquela batalha terrível, vendo o poderoso guerreiro em carro Bhima atacando o inimigo e lutando contra muitos com suas flechas, foi para lá em seu carro. Então aqueles touros entre os homens, do teu exército, vendo aqueles 2 filhos de grande alma de Pandu juntos, abandonaram todas as esperanças de vitória. Então Arjuna, desejoso de matar Bhishma, colocando-se Kandin à sua frente, se aproximou de Bhima que tinha estado lutando com aqueles grandes guerreiros em carros e se lançou sobre aqueles combatentes ferozes, numerando 10, do teu exército, ó Bharata. Então Vibatsu, desejoso de fazer o que era agradável para Bhima, perfurou todos aqueles guerreiros, ó rei, que tinham estado lutando com Bhima. Então o rei Duryodhana incitou Susarma para a destruição de Arjuna e Bhimazena, dizendo: ó Susarma, vá rapidamente apoiado por uma grande tropa. Mate aqueles 2 filhos de Pandu, Dhananjaya e Vrikudara. Ouvindo essas palavras dele, o rei Trigarta que governava o país chamado Prasthala, avançou rapidamente em batalha sobre aqueles 2 arqueiros, Bhima e Dhananjaya, e cercou ambos com muitos milhares de carros. Então começou uma batalha feroz entre Arjuna e o inimigo.
Capítulo 115. Arjuna lutando com Susarma e outros. Sanjaya disse. Arjuna cobriu com suas flechas retas o poderoso guerreiro em carro Salya, que estava lutando vigorosamente em batalha. E ele perfurou Susarma e Kripa com 3 setas cada um. E naquela batalha o Atirata Arjuna, afligindo tua hoste, atingiu o soberano dos Pragjyotishas, e Jayadratha o rei dos Sindhus, e Chitrasena, e Vikarna, e Kritavarma, e Durmarshana, ó monarca, e aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, os príncipes de Avanti, cada um com 3 flechas aladas, com as penas da ave canca e do pavão. Jayadratha, permanecendo no carro de Chitrasena, perfurou Partha em retorno, ó Bharata, e então, sem perda de tempo, Bhima também, com suas flechas. E Salya, e aquele principal dos guerreiros em carros, Kripa, ambos perfuraram Jishnu, ó monarca, com diversas flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Teus filhos encabeçados por Chitrasena, ó rei, cada um rapidamente perfurou Arjuna e Bhimasena naquela batalha, ó majestade, com 5 flechas afiadas. Aqueles 2 principais dos guerreiros em carros, no entanto, aqueles filhos de Kunti, aqueles touros da raça Bharata, começaram naquela batalha a afligir a imensa hoste dos Trigartas. Susarma em retorno perfurou Partha com 9 setas rápidas, e proferiu um grito alto amedrontando a vasta hoste dos Pandavas. E outros heróicos guerreiros em carros perfuraram Bhimasena e Dhananjaya com muitas setas de rumo reto de pontas afiadas e asas douradas. Em meio a esses guerreiros em carros, no entanto, aqueles 2 touros da raça Bharata, os 2 filhos de Kunti, aqueles guerreiros em carros formidáveis, pareciam muito belos. E eles pareciam se divertir em meio a eles como 2 leões furiosos em meio a um rebanho de vacas. Cortando de várias maneiras os arcos e flechas de muitos bravos guerreiros naquela batalha, aqueles 2 heróis derrubaram as cabeças de combatentes a centenas sobre centenas. Inúmeros carros foram quebrados, e corcéis a centenas foram mortos, e muitos elefantes, junto com seus condutores, foram derrubados no campo naquela batalha terrível. E guerreiros em carros e cavaleiros e condutores de elefantes em grandes números, ó rei, privados de vida eram vistos se movendo em convulsões por todo o campo. E a terra estava coberta com elefantes mortos e soldados da infantaria em grandes grupos, e corcéis privados de vida, e carros quebrados de diversas maneiras. E a destreza que nós vimos lá de Partha era muito extraordinária, visto que mantendo sob controle todos aqueles heróis, aquele guerreiro poderoso causou uma grande matança. Kripa, e Kritavarma, e Jayadratha, o soberano dos Sindhus, e Vinda e Anuvinda de Avanti, esses não abandonaram a batalha. Então aquele grande arqueiro Bhima, e aquele poderoso guerreiro em carro Arjuna, começaram naquela batalha a desbaratar a hoste feroz dos Kauravas. Os reis naquele exército rapidamente dispararam no carro de Dhananjaya miríades sobre miríades e milhões sobre milhões de flechas equipadas com penas de pavão. Partha, no entanto, detendo aquelas flechas por meio de suas próprias chuvas de flechas, começou a enviar aqueles poderosos guerreiros em carros para a residência de Yama. O grande guerreiro em carro Salya então, excitado com raiva e como se estivesse se divertindo naquela batalha, atingiu Partha no peito com algumas flechas retas de cabeça larga. Partha então, cortando por meio de 5 flechas o arco e proteção de couro de Salya, perfurou o último profundamente nos órgãos vitais com muitas setas de pontas afiadas. Pegando outro arco capaz de suportar uma grande tensão, o soberano dos Madras então atacou Jishnu furiosamente com 3 setas, ó rei, e Vasudeva com 5. E ele atingiu Bhimasena nos braços e no peito com 9 setas. Então Drona, ó rei, e aquele poderoso guerreiro em carro, o soberano dos Magadas, mandados por Duryodhana, foram ambos para aquele local onde aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, Partha e Bhimasena, estavam massacrando a hoste poderosa do rei Kuru.
Jayatsena, o rei dos Magadas, então, ó touro da raça Bharata, perfurou Bhima, aquele manejador de armas terríveis em batalha, com 8 setas afiadas. Bhima, no entanto, perfurou em retorno com 10 setas, e mais uma vez com 5. E com outra flecha de cabeça larga ele derrubou o quadrigário de Jayatsena de seu nicho no carro. Os corcéis de seu carro, não mais reprimidos, correram de modo selvagem em todas as direções e assim carregaram para longe da batalha o soberano dos Magadas na vista de todas as tropas. Enquanto isso, Drona, notando uma abertura, perfurou Bhimazena, ó touro da raça Bharata, com 8 flechas afiadas providas de cabeças moldadas conforme a boca da rã. Bhima, no entanto, sempre se deleitando em batalha, perfurou o preceptor, que era digno de reverência paterna, com 5 flechas de cabeça larga, e então, ó Bharata, com 60. Arjuna, novamente perfurando Susarma com um grande número de setas feitas totalmente de ferro, destruiu suas tropas como a tempestade, destruindo imensas massas de nuvens. Então Bhishma, e o rei Duryodhana, e Vryadhivala, o soberano dos Kosalas, excitados com raiva, avançaram sobre Bhimazena e Dhananjaya. Nisso, os heróicos guerreiros do exército Pandava, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, avançaram em batalha contra Bhishma, que estava avançando como a própria morte com boca escancarada. Sikandin também, avistando o avô dos Bharatas, ficou cheio de alegria e avançou nele, abandonando todo o medo do poderoso guerreiro em carro. Então os Partas, com Yudhishthira em sua chefia, colocando Sikandin na vanguarda, e se unindo com os Sanjayas, lutaram com Bhishma em batalha. E similarmente todos os guerreiros do teu exército, colocando Bhishma de votos regulados, em sua dianteira, lutaram em batalha com todos os Partas, encabeçados por Sikandin. A batalha então que começou lá entre os Kauravas e o filho de Pandu pela vitória de Bhishma, ou vitória sobre Bhishma, foi muito terrível. De fato, naquele jogo de batalha, jogado pela vitória ou o contrário, Bhishma, ó monarca, se tornou a aposta da qual a vitória do teu exército dependia. Então Drishtadyumna, ó rei, ordenou todas as tropas, dizendo: avancem contra o filho de Ganga. Não temam, ó melhores dos guerreiros em carros. Ouvindo aquelas palavras de seu generalíssimo, as tropas dos Pandavas avançaram rapidamente contra Bhishma, preparadas para sacrificar suas vidas, naquela batalha terrível. Bhishma então, aquele principal dos guerreiros em carros, recebeu aquela grande hoste que avançava em direção a ele, como o continente recebendo o mar revolto. Capítulo 116. Bhishma abandona o desejo de viver. Dhritarashtra disse: como, ó Sanjaya, o filho de Santanu, Bhishma de energia poderosa lutou no 10º dia da batalha, com os Pandavas e os Sanjayas. Como também os Kurus resistiram aos Pandavas em batalha. Descreva para mim a grande batalha lutada por Bhishma, aquele ornamento de batalha. Sanjaya disse: eu logo descreverei para ti, ó Bharata, como os Kauravas lutaram com os Pandavas, e como aquela batalha ocorreu. Dias após dia muitos poderosos guerreiros em carros do teu exército, cheios de raiva, eram despachados para o outro mundo por Arjuna, enfeitado com diadema com suas armas magníficas. O guerreiro Kuru Bhishma, sempre vitorioso também, em conformidade com sua promessa, sempre causava uma grande carnificina entre o exército Partha. Ó castigador de inimigos, vendo Bhishma lutando na chefia dos Kurus, e Arjuna também lutando na chefia dos Panchalas, nós não podíamos dizer realmente de qual lado a vitória iria se declarar. No 10º dia de batalha, quando Bhishma e Arjuna enfrentaram um ao outro, horrível foi a carnificina que ocorreu. Naquele dia, ó opressor de inimigos, o filho de Santanu, Bhishma, conhecedor de armas superiores e poderosas, repetidamente matou milhares e milhares de guerreiros. Muitos, ó Bharata, cujos nomes e famílias não eram conhecidos, mas que, dotados de grande coragem, não recuavam da batalha, foram mortos naquele dia por Bhishma.
Oprimindo o exército Pandava por 10 dias, Bhishma, de alma virtuosa, abandonou todo o desejo de proteger sua vida. Desejando sua própria morte logo na chefia de suas tropas, eu não matarei mais grandes números dos principais guerreiros, pensou teu poderosamente armado pai Devavrata. E vendo Yudhishthira perto dele, ó rei, ele se dirigiu a ele, dizendo: ó Yudhishthira, ó tu de grande sabedoria, ó tu que conheces todos os ramos de conhecimento, escute essas palavras virtuosas e que levam ao céu, ó majestade, que eu digo. Ó Bharata, eu não desejo mais proteger, ó Senhor, esse meu corpo. Eu tenho passado muito tempo matando grandes números de homens em batalha. Se tu desejas fazer o que é agradável para mim, esforce-te para me matar, colocando Partha com os Panchalas e os Sanjayas em tua vanguarda. Averiguando que essa era sua intenção, o rei Yudhishthira, de visão verdadeira, procedeu para lutar com os Sanjayas para sua defesa. Então Drishtadyumna, ó rei, e o filho de Pandu Yudhishthira, tendo ouvido aquelas palavras de Bhishma, incitaram adiante sua formação de combate. E Yudhishthira disse: avancem. Lutem. Vençam Bhishma em batalha. Vocês todos serão protegidos por aquele conquistador de inimigos, Jishnu de pontaria imbatível. E esse grande arqueiro, esse generalíssimo de nossas tropas, o filho de Prishata, como também Bhima, indubitavelmente irão proteger vocês. Ó Sanjayas, não nutram medo hoje de Bhishma em batalha. Sem dúvida, nós subjugaremos Bhishma hoje, colocando Sikandhi em nossa dianteira. Tendo, no 10º dia de batalha, feito tal voto, os Pandavas, decididos a conquistar ou ir para o céu, avançaram, cegos pela fúria, com Sikandhi e Dhananjaya, o filho de Pandu, na frente. E eles fizeram os esforços mais enérgicos pela derrota de Bhishma. Então diversos reis, de grande poder, incitados por teu filho, e acompanhados por Drona e seu filho e um grande exército, e o poderoso Dussasana na liderança de todos os seus irmãos, procederam em direção a Bhishma, que estava no meio daquela batalha. Então aqueles bravos guerreiros do teu exército, colocando Bhishma de votos superiores em sua vanguarda, lutaram com os Partas, encabeçados por Sikandhi. Apoiado pelos Shedis e os Panchalas, Arjuna, de estandarte de macaco, colocando Sikandhi à frente, procedeu em direção a Bhishma, o filho de Santanu. E o neto de Sini lutou com o filho de Drona, e Drishtaketu com o descendente de Puru, e Yudamanyu com teu filho Duryodhana no comando de seus seguidores. E Virata, na chefia de suas tropas, enfrentou Jayadratha apoiado por suas próprias tropas. E o herdeiro de Vardakshatra, ó castigador de inimigos, enfrentou teu filho Chitrasena armado com arco e flechas excelentes. E Yudhishthira procedeu contra o arqueiro poderoso Salya na chefia de suas tropas. E Bhimasena, bem protegido, procedeu contra a divisão de elefantes do exército Kaurava. E Drishtadyumna, o príncipe de Panchala, excitado com fúria e acompanhado por seus irmãos, procedeu contra Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, invencível e irresistível. Aquele castigador de inimigos, o príncipe Vryadvala, portando em seu estandarte o emblema do leão, procedeu contra o filho de Subhadra, cujo estandarte portava o emblema da flor carnicara. Teus filhos, acompanhados por muitos reis, procederam contra Sikandhi e Dhananjaya, o filho de Pritha, desejosos de massacrar ambos. Quando os combatentes de ambos os exércitos avançaram uns contra os outros com bravura terrível, a terra tremeu sob seu passo. Contemplando o filho de Santanu em batalha, as divisões do teu exército e do inimigo, ó Bharata, ficaram misturadas umas com as outras. Tremendo foi o rumor, ó Bharata, que ergueu-se lá daqueles guerreiros, queimando de raiva e avançando uns contra os outros. E ele era ouvido por toda parte, ó rei. Com o clangor de conchas e os gritos leoninos dos soldados, o tumulto se tornou aterrador. O esplendor, igual àquele do sol ou da lua, de braceletes e diademas de todos os reis heróicos ficaram ofuscados.
E a poeira que se ergueu parecia com uma nuvem, o lampejo de armas brilhantes constituindo seu relâmpago. E a vibração de arcos, o zunido de flechas, o clangor de conchas, a batida alta de baterias, e o estrépito de carros, de ambos os exércitos, constituíam o ribombar violento daquelas nuvens. E o firmamento, sobre o campo de batalha, por causa dos dardos farpados, das lanças, das espadas e chuvas de flechas de ambos os exércitos, estava escurecido. E guerreiros em carros derrubavam guerreiros em carros, e cavaleiros derrubavam cavaleiros, naquela batalha terrível. E elefantes matavam elefantes, e soldados de infantaria matavam soldados de infantaria. E a batalha que ocorreu lá por causa de Bhishma, entre os Kurus e os Pandavas, o tigre entre homens, foi violenta ao extremo, como aquela entre dois falcões por um pedaço de carne. Envolvidos em combate, aquela batalha entre aqueles combatentes desejosos de massacrar e subjugar uns aos outros, foi extremamente terrível. Capítulo 117. Ambos os lados lutando, por Arjuna ou Bhishma. Sanjaya disse: Abhimanyu, ó rei, mostrando sua bravura por causa de Bhishma, lutou com teu filho que era protegido por um grande exército. Então Duryodhana, cheio de raiva, atingiu Abhimanyu no peito com 10 flechas retas, e mais uma vez com 3. Então naquela batalha, o filho de Arjuna, inflamado com cólera, arremessou no carro de Duryodhana um dardo terrível parecendo a vara da própria morte. Teu filho, no entanto, aquele poderoso guerreiro em carro, ó rei, com uma flecha de cabeça larga de corte excelente, cortou em 2 aquele dardo de força terrível correndo em direção a ele com grande velocidade. Vendo aquele seu dardo cair no chão, o filho colérico de Arjuna perfurou Duryodhana com 3 flechas em seus braços e peito. E mais uma vez, ó chefe dos Bharatas, aquele poderoso guerreiro em carro da linhagem de Bharata atingiu o rei Kuru com 10 flechas ardentes no centro de seu peito. E a batalha, ó Bharata, que ocorreu entre aqueles 2 heróis, isto é, o filho de Subhadra e aquele touro da raça Kuru, o primeiro lutando para atingir a morte de Bhishma e o último para a derrota de Arjuna, foi violenta e interessante de se observar, e gratificante para os sentidos, e foi aplaudida por todos os reis. Aquele touro entre os Brahmanas e castigador de inimigos, o filho de Drona, excitado com fúria naquela batalha, atingiu Satyaki violentamente no peito com uma flecha ardente. O neto de Sini também, aquele herói de alma incomensurável, atingiu o filho do preceptor em todos os membros vitais com 9 flechas aladas, com as penas da ave canca. Asvatama então, naquela batalha, atingiu Satyaki em retorno com 9 flechas, e mais uma vez, rapidamente, com 30, em seus braços e peito. Então aquele grande arqueiro da linhagem de Satyavata, possuidor de grande fama, profundamente perfurado pelo filho de Drona, atingiu o último em retorno com flechas. O poderoso guerreiro em carro Paurava, cobrindo Drishtaketu naquela batalha com suas flechas, mutilou muito aquele grande arqueiro. O poderoso guerreiro em carro Drishtaketu, dotado de grande força, perfurou rapidamente o primeiro com 30 setas. Então o poderoso guerreiro em carro Paurava cortou o arco de Drishtaketu, e proferido um grito alto, perfurou com flechas afiadas. Drishtaketu então pegando outro arco, perfurou Paurava, ó rei, com 73 flechas muito afiadas. Aqueles 2 arqueiros fabulosos e poderosos guerreiros em carros, ambos de estatura gigantesca, perfuraram um ao outro com chuvas de setas. Cada um conseguiu cortar o arco do outro, e cada um matou os cavalos do outro. E ambos, assim privados de seus carros, então se enfrentaram em um combate com espadas. E cada um pegou um escudo belo feito de pele de touro e ornamentado com 100 luas e enfeitado com 100 estrelas. E cada um deles também pegou uma espada polida de esplendor brilhante. E assim equipados, eles avançaram, ó rei, uns nos outros, como 2 leões na floresta profunda, ambos procurando a companhia da mesma leoa em seu cio.
Eles se movimentavam em belos círculos, avançavam e recuavam, e mostravam outros movimentos, procurando golpear um ao outro. Então Paurava, cheio de raiva, dirigiu-se a Drishtaketu, dizendo: espere, espere, e atingiu no osso frontal com aquela cimitarra grande dele. O rei dos Chedis também, naquela batalha, atingiu Paurava, aquele touro entre homens, na junta de seu ombro, com sua cimitarra grande de gume afiado. Aqueles dois repressores de inimigos, enfrentando um ao outro dessa maneira em batalha terrível e assim golpeando um ao outro, ó rei, ambos caíram no campo. Então teu filho Jayatsena, colocando Paurava sobre seu carro, removeu-o do campo de batalha naquele veículo. E com relação a Drishtaketu, o valente e heróico Saareva, o filho de Madri, possuidor de grande destreza, levou-o para longe do campo. Chitrasena, tendo perfurado Susarma com muitas setas feitas totalmente de ferro, mais uma vez perfurou com 60 setas e mais uma vez com 9. Susarma, no entanto, excitado com cólera em batalha, perfurou teu filho, ó rei, com centenas de setas. Chitrasena então, ó monarca, enraivecido, perfurou seu adversário com 30 flechas retas. Susarma, no entanto, perfurou Chitrasena novamente em retorno. Esse Susarma não era o rei dos Trikartas, mas outra pessoa que estava no lado Pandava, naquela batalha para a destruição de Bhishma, o filho de Subhadra, aumentando sua fama e honra, lutou com o príncipe Vryadvala, empregando sua destreza para ajudar seu pai Partha, e então procedeu em direção à frente de Bhishma. O soberano dos Kosalas, tendo perfurado o filho de Arjuna com 5 flechas feitas de ferro, mais uma vez o perfurou com 20 flechas retas. Então o filho de Subhadra perfurou o soberano dos Kosalas com 8 flechas feitas totalmente de ferro. Ele não conseguiu, no entanto, fazer o soberano dos Kosalas tremer, e, portanto, ele mais uma vez perfurou com muitas setas. E o filho de Palguni então cortou o arco de Vryadvala, e atingiu-o novamente com 30 flechas aladas com penas da ave canca. O príncipe Vryadvala então, pegando outro arco, perfurou raivosamente o filho de Palguni naquela batalha com muitas setas. Na verdade, ó opressor de inimigos, a batalha, por causa de Bhishma, que ocorreu entre eles, ambos excitados com raiva e ambos conhecedores de todos os modos de luta, foi como o combate de Valir vazava nos tempos antigos na ocasião da batalha entre os deuses e os Asuras. Bhimazena, lutando contra a divisão de elefantes, parecia muito resplandecente como o sacra armado com trovão depois de fender grandes montanhas. De fato, elefantes, enormes como colinas, massacrados por Bhimazena em batalha, caíam em grupos no campo, enchendo a terra com seus gritos. Parecendo pilhas compactas de antimônio, e de proporções como montanha, aqueles elefantes com globos frontais partidos expostos, jazendo prostrados no solo, pareciam com montanhas espalhadas sobre a superfície da terra. O arqueiro poderoso Yudhishthira, protegido por um grande exército, afligiu o soberano dos Madras, enfrentando naquela batalha terrível. O soberano dos Madras, em retorno, mostrando sua destreza por causa de Bhishma, afligiu o filho de Dharma, aquele poderoso guerreiro em carro, em batalha. O rei dos Sindhus, tendo perfurado Virata com 9 flechas retas de pontas afiadas, mais uma vez o atingiu com 30. Virata, no entanto, ó rei, aquele comandante de uma grande divisão, atingiu Jayadratha no centro de seu peito com 30 flechas de pontas afiadas. O soberano dos Matsyas e o soberano dos Sindhus, ambos armados com arcos belos e cimitarras belas, ambos enfeitados com belas cotas de malha e armas e estandartes, e ambos de belas formas, pareciam resplandecentes naquela batalha. Drona, enfrentando Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas em batalha terrível, combateu ferozmente com suas flechas retas. Então Drona, ó rei, tendo cortado o arco grande do filho de Prishata, perfurou profundamente com 50 setas. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prishata, pegando outro arco, disparou muitas flechas em Drona que estava lutando com ele.
O poderoso guerreiro em carro Drona, no entanto, cortou todas aquelas flechas, atingindo-as com as suas próprias. E então Drona disparou no filho de Drupada 5 flechas ardentes. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prishata, excitado com raiva, arremessou em Drona naquela batalha uma massa parecendo a vara da própria morte. Drona, no entanto, com 50 setas deteve aquela massa decorada com ouro quando ela corria impetuosamente em direção a ele. Nisso aquela massa, cortada em fragmentos, ó rei, por aquelas flechas atiradas do arco de Drona, caiu no chão. Então aquele opressor de inimigos, o filho de Prishata, vendo sua massa frustrada, arremessou em Drona um dardo excelente feito totalmente de ferro. Drona, no entanto, ó Bharata, cortou aquele dardo com 9 flechas naquela batalha e então afligiu aquele grande arqueiro, o filho de Prishata. Assim ocorreu, ó rei, aquela batalha violenta e terrível entre Drona e o filho de Prishata, por causa de Bhishma. Arjuna, alcançando o filho de Ganga, afligiu-o com muitas flechas de pontas afiadas, e avançou nele, como um elefante enfurecido na floresta sobre outro. O rei Bhagadatta, no entanto, de grande coragem, então avançou em Arjuna, e deteve seu rumo em batalha com chuvas de setas. Arjuna então, naquela batalha terrível, perfurou o elefante de Bhagadatta que ia em direção a ele, com muitas setas polidas de ferro, que eram todas brilhantes como prata e providas de pontas afiadas. O filho de Kunti, enquanto isso, ó rei, incitou Sikandin, dizendo: vá, proceda em direção a Bhishma, e mate-o. Então, o irmão mais velho de Pandu, o soberano dos Pragjyotishas, abandonando aquele filho de Pandu, foi rapidamente, ó rei, contra o carro de Drupada. Então Arjuna, ó monarca, procedeu rapidamente em direção a Bhishma, colocando Sikandin à frente. E então lá ocorreu uma batalha violenta, pois todos os bravos combatentes do teu exército avançaram com grande vigor contra Arjuna, proferindo gritos altos. E tudo isso parecia muito extraordinário. Como o vento dispersando no verão massas de nuvens no céu, Arjuna dispersou, ó rei, todas aquelas diversas divisões dos teus filhos. Sikandin, no entanto, sem qualquer ansiedade, se aproximando do avô dos Bharatas, perfurou rapidamente com muitas setas grandes. Quanto a Bhishma, seu carro era então sua câmara de fogo. Seu arco era a chama daquele fogo. E espadas e dardos e massas constituíam o combustível daquele fogo. E as chuvas de flechas que ele disparava eram as faíscas brilhantes daquele fogo com o qual ele estava então consumindo kshatriyas naquela batalha. Como uma conflagração violenta, com constante suprimento de combustível, vagueia em meio a massas de grama seca quando ajudada pelo vento, assim Bhishma brilhava com suas chamas, espalhando suas armas celestes. E o herói Kuru matou os Somarkas que seguiam Partha naquela batalha. De fato aquele poderoso guerreiro em carro reprimiu também as outras tropas de Arjuna, por meio de suas flechas retas e afiadas e equipadas com asas de ouro. Enchendo naquela batalha terrível todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, com seus gritos leoninos, Bhishma derrubou muitos guerreiros em carros, ó rei, de seus carros e muitos corcéis junto com seus cavaleiros. E ele fez grandes grupos de carros parecerem com florestas de palmeiras ceifadas de suas cabeças folhosas. Aquele principal de todos os manejadores de armas, naquela batalha, privou carros e cavalos e elefantes de seus condutores. Ouvindo a vibração de seu arco e o tapa de suas palmas, ambas parecendo o ribombar do trovão, as tropas, ó rei, tremiam por todo o campo. As flechas, ó chefe de homens, de teu pai nunca eram inúteis quando elas caíam. De fato, disparadas do arco de Bhishma, elas nunca caíam somente tocando os corpos do inimigo, mas os atravessavam em todos os casos. Nós vimos multidões de carros, ó rei, desprovidos de condutores, mas que estavam unidos a corcéis velozes, arrastados por todos os lados com a velocidade do vento.
14.000 grandes guerreiros em carros de ascendência nobre, preparados para sacrificar suas vidas, bravos e que não recuavam, e possuidores de estandartes enfeitados com ouro, pertencentes aos Shedis, aos Khazis, e aos Karushas, se aproximando de Bhishma, aquele herói que parecia o próprio destruidor com boca escancarada, foram despachados para o outro mundo, com seus corcéis, carros e elefantes. Não houve, ó rei, um único grande guerreiro em carro entre os Somarcas, que, tendo se aproximado de Bhishma naquela batalha, voltou com vida daquele combate. Contemplando a destreza de Bhishma, as pessoas consideraram todos aqueles guerreiros que se aproximavam dele como já despachados para a residência do Rei dos Mortos. De fato, nenhum guerreiro em carro ousava se aproximar de Bhishma em batalha, exceto o heróico Arjuna tendo corcéis brancos unidos ao seu carro e possuindo Krishna como seu quadrigário, e Sikandin, o príncipe de Panchala, de energia incomensurável. Capítulo 118. Dussasana luta corajosamente por Bhishma. Arjuna finalmente segue atacando reis Kripa, Salya, Vikarna, Dussasana, Vivingsati. Volta-se para Bhishma. Sanjaya disse: Sikandin, ó touro entre homens, se aproximando de Bhishma em batalha, atingiu no centro do peito com 10 flechas de cabeça larga. O filho de Ganga, no entanto, ó Bharata, somente olhou para Sikandin com ira e como se consumindo o príncipe Panchala com aquele olhar. Lembrando de sua feminilidade, ó rei, Bhishma, na própria vista de todos, não o atacou. Sikandin, no entanto, não compreendeu isso. Então Arjuna, ó monarca, dirigiu-se a Sikandin, dizendo: avance rapidamente e mate o avô. O que tu precisas dizer, ó herói? Mate o poderoso guerreiro em carro Bhishma. Eu não vejo qualquer outro guerreiro no exército de Yudhishthira que seja competente para lutar com Bhishma em batalha, exceto tu, ó tigre entre homens. Eu digo isso verdadeiramente. Assim endereçado por Partha, Sikandin, ó touro da raça Bharata, rapidamente cobriu o avô com diversas espécies de armas. Desconsiderando aquelas flechas, teu pai Devavrata começou, com suas setas, a reprimir somente o enfurecido Arjuna naquela batalha. E aquele poderoso guerreiro em carro, ó majestade, começou também a despachar, com suas flechas de pontas afiadas, todo o exército dos Pandavas para o outro mundo. Os Pandavas também, ó rei, da mesma maneira, protegidos por sua hoste vasta, começaram a oprimir Bhishma como as nuvens cobrindo o Criador do dia. Ó touro da raça Bharata, cercado por todos os lados, aquele herói Bharata consumiu muitos bravos guerreiros naquela batalha como um incêndio violento na floresta, consumindo inúmeras árvores. A bravura que nós então vimos lá do teu filho Dussasana foi admirável, visto que ele lutou com Partha e protegeu o avô ao mesmo tempo. Com aquela façanha do teu filho Dussasana, aquele arqueiro ilustre, todas as pessoas lá ficaram muito satisfeitas. Sozinho ele lutou com todos os Pandavas, tendo Arjuna entre eles. E ele combateu com tal vigor que os Pandavas foram incapazes de resistir a ele. Muitos guerreiros em carros naquela batalha foram privados de seus carros por Dussasana. E muitos poderosos arqueiros a cavalo e muitos guerreiros poderosos em elefantes, perfurados pelas flechas afiadas de Dussasana, caíram no solo. E muitos elefantes, afligidos por suas flechas, fugiram em todas as direções. Como um fogo resplandece ferozmente com chamas brilhantes quando alimentado com combustível, assim teu filho resplandecia, consumindo a hoste Pandava. E nenhum guerreiro em carro, ó Bharata, da hoste Pandava se arriscou a reprimir ou mesmo ir contra aquele guerreiro de proporções gigantescas, exceto o filho de Indra Arjuna, possuindo corcéis brancos e tendo Krishna como seu quadrigário. Então Arjuna, também chamado Vijaya, derrotando Dussasana em batalha, ó rei, na própria vista de todas as tropas, procedeu contra Bhishma. Embora vencido, teu filho, no entanto, confiando no poder das armas de Bhishma, repetidamente confortou seu próprio grupo e lutou com os Pandavas com grande ferocidade.
Arjuna, ó rei, lutando com seus inimigos naquela batalha, parecia muito resplandecente. Então o Sikandin, naquela batalha, ó rei, perfurou a voa com muitas flechas cujo toque parecia aquele dos raios do céu e que eram tão fatais como o veneno da cobra. Aquelas flechas, no entanto, ó monarca, causaram pouca dor a teu pai, pois o filho de Ganga recebeu-as dando risada. De fato, como uma pessoa afligida com calor recebe alegremente torrentes de chuva, assim mesmo o filho de Ganga recebeu aquelas flechas de Sikandin. E os kshatriyas lá, ó rei, contemplaram Bhishma naquela grande batalha como um ser de aparência feroz que estava incessantemente consumindo as tropas dos Pandavas de grande alma. Então teu filho Duryodhana, dirigindo-se a todos os seus guerreiros, disse a eles: avancem contra Palguni de todos os lados. Bhishma, conhecedor dos deveres de um comandante, protegerá vocês. Assim endereçadas, as tropas Kaurava, abandonando todo o temor, lutaram com os Pandavas. E mais uma vez, Duryodhana disse a eles, com seu estandarte alto portando o emblema da palmeira dourada, Bhishma permanece protegendo a honra e a armadura de todos os guerreiros da Dhritarashtra. Os próprios deuses, se esforçando vigorosamente, não podem vencer o ilustre e poderoso Bhishma. O que precisa ser dito, portanto, dos partas que são mortais? Portanto, ó guerreiros, não fujam do campo, obtendo Palguni como um inimigo. Eu mesmo, me esforçando vigorosamente, lutarei hoje com os Pandavas, me unindo com todos vocês, ó senhores de terras, lutando ativamente. Ouvindo essas palavras, ó monarca, de teu filho com arco na mão, muitos combatentes poderosos, excitados com raiva, pertencentes aos Videvas, os Kalingas, e às diversas tribos dos Daserkas, se lançaram sobre Palguni. E muitos combatentes também, pertencentes aos Nishadas, os Salviras, os Valikas, os Daradas, os habitantes do oeste, os habitantes do norte, os Malavas, os Abhigatas, os Surasenas, os Civis, os Vasatis, os Salvas, os Sakas, os Trigartas, os Amvastas, e os Kekaias, similarmente se lançaram sobre Parta, como bandos de insetos sobre um fogo. O poderoso Dhananjaya, também chamado Vibhatsu, então, ó monarca, trazendo à lembrança diversas armas celestes e apontando-as para aqueles grandes guerreiros em carros na chefia de suas respectivas divisões, rapidamente consumiu eles todos, por meio daquelas armas de grande força, como fogo consumindo um bando de insetos. E enquanto aquele arqueiro firme estava por meio de suas armas celestes criando milhares sobre milhares de flechas, seu Gandiva parecia muito resplandecente no céu. Então aqueles kshatriyas, ó monarca, afligidos por aquelas flechas com seus estandartes altos rasgados e derrubados, não podiam nem juntos se aproximar dele, Parta, de estandarte de macaco. Guerreiros em carros caíam com seus estandartes, e cavaleiros com seus cavalos, e condutores de elefantes com seus elefantes, atacados por Kiritin com suas flechas. E a terra logo estava coberta por todos os lados com as tropas em retirada daqueles reis, afugentadas pelas flechas disparadas dos braços de Arjuna. Parta então, ó monarca, tendo desbaratado o exército Kaurava, disparou muitas flechas em Dussasana. Aquelas flechas com cabeças de ferro, atravessando o teu filho Dussasana, entraram todas na terra como cobras através de formigueiros. Arjuna então matou os cavalos de Dussasana e então derrubou seu quadrigário. E o senhor Arjuna, com 20 flechas, privou Vivengasati de seu carro, e atingiu com 5 flechas retas. E perfurando Kripa e Vikarna e Salya com muitas flechas feitas totalmente de ferro, o filho de Kunti possuindo corcéis brancos privou todos eles de seus carros. Assim privados de seus carros e vencidos em batalha por Savyasati, Kripa e Salya, ó majestade, e Dussasana, e Vikarna e Vivengasati, todos fugiram. Tendo derrotado aqueles poderosos guerreiros em carros, ó chefe dos Bharatas, de manhã, Parta brilhava naquela batalha como um incêndio sem fumaça.
espalhando suas flechas por toda parte como o sol derramando raios de luz. Parta derrubou muitos outros reis, ó monarca, fazendo aqueles poderosos guerreiros em carros voltarem suas costas no campo por meio de suas chuvas de flechas. Arjuna fez um grande rio de correnteza sangrenta fluir naquela batalha no meio das hostes dos Kurus e dos Pandavas, ó Bharata. Grande número de elefantes e corcéis e guerreiros em carros foram mortos por guerreiros em carros. E muitos foram os guerreiros em carros mortos por elefantes, e muitos também foram os cavalos mortos por soldados da infantaria. E os corpos de muitos condutores de elefantes e cavaleiros e guerreiros em carros, cortados no meio, como também suas cabeças, caíam por todas as partes do campo. E o campo de batalha, ó rei, estava coberto com príncipes mortos, poderosos guerreiros em carros, caindo ou caídos, enfeitados com brincos e braceletes. E ele estava também coberto com os corpos de muitos guerreiros cortados por rodas de carros, ou pisados por elefantes. E soldados da infantaria fugiram, e cavaleiros também com seus cavalos. E muitos elefantes e guerreiros em carros caíam por todos os lados. E muitos carros, com rodas e cangas e estandartes quebrados, jaziam espalhados por todo o campo. E o campo de batalha, tingido com sangue coagulado de grande número de elefantes, corcéis, e guerreiros em carros, parecia belo como uma nuvem vermelha no céu outonal. Cães, e corvos, e urubus, e lobos, e chacais, e muitos outros animais e aves assustadoras davam uivos altos à visão do alimento que se encontrava diante deles. Diversos tipos de ventos sopravam ao longo de todas as direções. E rakshasas e espíritos maus eram vistos lá, proferindo rugidos altos. E cordas de arcos, enfeitadas com ouro, e pendões caros, eram vistos ondulando, movidos pelo vento. E milhares de guarda-sóis e grandes carros com estandartes anexados a eles eram vistos espalhados sobre o campo. Então Bhishma, ó rei, invocando uma arma celeste, avançou no filho de Kunti, na própria vista de todos os arqueiros. Nisso Sikandin, vestido em armadura, avançou em Bhishma que estava avançando em direção a Arjuna. Nisso, Bhishma retirou aquela arma parecendo fogo em brilho e energia. Enquanto isso o filho de Kunti, possuindo corcéis brancos, massacrava tuas tropas, confundindo avô